estudantes de medicina da Univale participam do COIO. Vem aí o TEA-GV. O Uninews está no ar. Olá, tudo bem com você? Sou Denise Ferrari e a partir de agora você vai conferir notícias da comunidade e da Univale. Neste fim de semana vai acontecer a segunda edição do TEA-GV. A repórter Larissa Leite tem mais informações. E para dar mais detalhes sobre o evento, está aqui a médica pediatra doutora Rinara Grossi, que é a idealizadora do evento. Então, doutora Rinara, estamos aqui com a segunda edição do simpósio TEA-GV. Dá mais detalhes aí para o público. Por que esse evento está acontecendo de novo, né? Do que ele vai se tratar? Isso, o simpósio TEA-GV aconteceu na sua primeira edição, ano passado, 2024, e foi um sucesso absoluto, né? A parceria Lotus e Univale deu tudo certo e a gente decidiu fazer o segundo evento. Quando a gente fala de autismo, o autismo ele passa por fases, desde o diagnóstico, quando a criança cresce, suas comorbidades, e assim é o simpósio. Este ano o simpósio ele vem mais maduro, ele vem trazendo as comorbidades do autismo, os adolescentes, relacionamento, sexualidade. Então este ano ele está dando uma sequência do ano passado, que é trazer a densidade e as comorbidades que o autismo carrega com ele no dia a dia. E é importante a gente falar. E que ano passado não deu tempo, porque são muitas questões que a gente aborda. Então, esse ano, pela segunda vez, a gente está fechando essa parceria, só que maior. Serão 2 dias de evento, eu falo que é uma imersão, porque você chega às 8 e sai às 19 horas e só com 1h30 de almoço. Então, nós vamos utilizar para poder parar os carros esse estacionamento de frente à reitoria. E aqui será a porta de entrada, onde a gente vai ter nossos patrocinadores. Estamos trazendo pessoas que vendem livros, que vendem materiais pedagógicos para pais profissionais que a gente não encontra na cidade sem o custo do frete, então a gente fez questão de negociar. A gente vai conseguir climatizar toda essa área, e calor é o nosso problema aqui em Valadares, e logo depois a gente entra no auditório. O foyer ficou uma área para pessoas que querem uma experiência mais densa, um relacionamento mais próximo dos palestrantes, para tirar dúvidas. Então a gente vai colocar os palestrantes e essas pessoas, que a gente chamou de área black, no mesmo lugar, para que elas possam ter essa troca mais íntima. Então a gente entendeu que tem pessoas que estão começando a entrar nesse mundo, e aí o ingresso start, aquelas pessoas que ainda estão querendo conhecer, querendo saber, e as pessoas que querem uma coisa mais próxima com os palestrantes, que a gente criou essa área Black. Então a gente vai ter toda essa experiência, e uma novidade é que a gente vai fazer o streaming também. Então todo o suporte da equipe da Univale, nós vamos fazer a transmissão online, porque a gente também entende que as famílias atípicas elas não têm rede de apoio. Então às vezes não consegue vir, ainda mais 2 dias. Então, também estamos fazendo essa novidade de uma transmissão ao vivo, e que os palestrantes vão falar, vai ter sorteio também para quem não puder vir aqui prestigiar a gente e ficar no conforto de casa. Isso, certo. E como é que vai ser o atendimento às pessoas com deficiência? Isso, a gente tem as áreas, né, as cadeiras reservadas para as pessoas que têm alguma deficiência física, e a gente também conta com os tradutores de Libras, caso a pessoa tenha alguma deficiência auditiva ou precise da interpretação de Libras. Mesmo a gente não tendo notificação, a gente sempre pede para notificar se tem alguma deficiência e tudo mais. Mesmo não tendo notificação, desde o ano passado, a gente faz questão de trazer, porque se a gente está fazendo um evento de inclusão, a gente precisa ter a inclusão verdadeiramente dentro do evento. Então, outra coisa que teremos é a ambulância, teremos um posto médico, teremos uma UTI móvel com médicos e enfermeiros, também os 2 dias de evento, para também garantir que, se a pessoa se sinta mal ou aconteça qualquer coisa, a gente tenha um atendimento de excelência aqui dentro da Univale. Doutora Rinara, muito obrigada. A gente espera que esse evento seja um sucesso e a gente fica por aqui. Univale TV, a TV que te conecta ao conhecimento.
Alunos de medicina da Univale participam agora do COI, uma parceria com a Universidade Tecnológica do Chile. Confira. Esta foi mais que uma aula comum. O encontro marcou o início de uma jornada internacional para os estudantes de medicina da Univale. Eles participam agora do COI, uma metodologia que promove o aprendizado colaborativo entre instituições de diferentes países, usando o ambiente virtual como ponte. Nessa proposta, os alunos da Univale com os alunos do Chile vão desenvolver acerca de um problema da saúde, tentando uma nova solução para esses problemas, alguma proposta tecnológica, e eles vão poder compartilhar o tempo todo essas ideias. É uma experiência maravilhosa para todos os alunos, todos estarão fazendo o intercâmbio, não somente um aluno ou outro, e eles vão trocar experiências, da vivência da saúde lá no Chile, com a vivência da saúde aqui no Brasil e juntos trazer uma nova proposta para o serviço de saúde. Nesta primeira edição, a parceria é com a UTEM, no Chile. Durante as atividades, os alunos brasileiros e chilenos vão compartilhar experiências, trocar conhecimentos e propor juntos estratégias para resolver desafios concretos da área da saúde, propondo soluções inovadoras baseadas nas diferentes realidades vividas nos dois países. Essa modalidade de internacionalização, chamada também conhecida como mobilidade em casa, é muito importante para nós, porque ela vai permitir a gente ter contatos com alunos de outras universidades, trabalhar não só as questões científicas, como no evento de hoje a gente viu, fizemos um momento de descontração que permitiu a interculturalidade. Então, quando os grupos se reunirem, alunos do Chile e alunos da Univale, eles vão discutir não apenas ciência, tem o objetivo científico, mas também as questões culturais. A Univale ela faz parte, hoje, de duas redes internacionais, que é a COIL Connect e a Latam COIL. Então, foi através da participação nessas plataformas que nós iniciamos o nosso primeiro COIL com a Universidade Tecnológica do Chile. E engana-se quem pensa que o idioma é uma barreira. Para Carlos Eduardo Dias, estudante do segundo período, o desafio de se comunicar em outra língua tem sido uma das partes mais ricas da vivência. O idioma até tem sido um pouco mais tranquilo, eu tenho um pouquinho de experiência no espanhol, mas para falar é um pouquinho mais difícil, mas para escutar tá dando para entender tudo que eles estão falando e tal. Mas a comunicação acho que não vai ser uma barreira tão grande, acho que nós vamos conseguir concluir isso com muita facilidade. Esse contato tem sido muito enriquecedor, porque é uma oportunidade que nem sempre a gente tem de estar tendo contato com outros estudantes de culturas diferentes, então eu acho que isso agrega muito ao nosso conhecimento, ao nosso aprendizado no geral. A chamada mobilidade em casa oferece a oportunidade de vivenciar o intercâmbio sem sair do país, permitindo uma troca profunda de conhecimentos. Ao final do processo, os estudantes vão apresentar um produto final que sintetiza tudo o que construíram juntos ao longo do percurso. E como produto, o mais importante é isso, como produto deste primeiro COIL, nós teremos a publicação de resumos que os alunos vão escrever em conjunto, alunos nossos com os alunos do Chile, então também tem um ganho na questão linguística, que eles vão trabalhar, e também, ao final, nós produziremos um podcast com cada um dos grupos formados, que vai ser gravado na Univale TV. Eu te convido a seguir as nossas redes sociais através do perfil @UnivaleTV. Ou então baixe o nosso aplicativo para conferir todas as novidades da comunidade e da Univale. Fique agora com o programa ED Pesquisa com o tema Racismo Religioso. Eu fico por aqui. Univale TV, a TV que te conecta ao conhecimento. Um mundo em que as pessoas convivam com as diferenças, com respeito e trocas de experiência. Esse é o desejo das pessoas que vivenciam a fé em religiões de matrizes africanas e também da população LGBTQIAPN+. No programa de hoje vamos conversar com Letícia Imperatriz. Letícia Imperatriz é
transfeminista, mãe de santo, socióloga e mestranda em desenvolvimento social pela Unimontes. E vai nos falar um pouco sobre racismo religioso e também sobre as vivências de mulheres travestis. Letícia, seja bem-vinda ao Ed Pesquisa. Obrigada, agradeço à TV Univale por essa oportunidade. Momentos como esse são sumariamente importantes para que nós possamos dialogar, trazer à tona saberes necessários para que a gente possa tornar cada vez mais a sociedade uma sociedade inclusiva, para que ela deixe de ser esse espaço excludente onde as pessoas possam cada vez mais, para além de manifestar, né, o seu desejo à fé, mas mais do que isso, de existência. Muito bom, isso mesmo. E aí, Letícia, para a gente começar, eu queria que você se apresentasse. Quem é a Letícia? A Letícia, ela é uma mulher sonhadora, uma filha de empregada doméstica negra, também muito batalhadora. Mulher essa que hoje fomenta em mim essa mulher que sou, né, que não abaixa a cabeça para os problemas, que corre atrás dos objetivos, que tem conquistado espaço, porque espaço é algo necessário para que a gente possa apresentar para a sociedade vivências outras, necessárias para que a gente possa obter o respeito, não só no que diz respeito à questão das religiosidades, né, e isso pensando na perspectiva principalmente da religião de matriz africana, mas na forma de existência, na pluralidade, na diversidade. E aí a Letícia, ela é essa pessoa que leva essa informação, que traz à tona toda essa discussão, que traz embates, porque é necessário. A gente precisa provocar, infelizmente, né, as estruturas, principalmente estruturas conservadoras, que nos enxergam e nos colocam em espaços que são espaços ao qual não somos convidadas para estar, mas somos jogadas, né? Somos marginalizadas e objetificadas nesses lugares. Então a Letícia é toda essa quebra de estrutura para que as pessoas que são silenciadas, marginalizadas, objetificadas, possam se sentir representadas para estar onde quiser, para manifestar o seu amor, né? Porque a religião, principalmente pensando na perspectiva da religião de matriz africana, o nosso saber, ele vem do saber do amor interno da nossa natureza. Então, a possibilidade de expor esse amor interno para que a gente possa, então, ter aí a oportunidade de amar o nosso outro. Isso. E com certeza, né? Nessa lógica, eu queria que você explicasse para quem está nos assistindo o que é, né, o racismo religioso. Talvez muitas pessoas estão nos assistindo ou já ouviu falar esse termo, mas não entende. O que é o racismo religioso e qual é a importância dessa discussão? Primeiramente, a gente precisa entender que racismo religioso e intolerância religiosa são duas questões totalmente diferentes. A intolerância religiosa, ela pode ser aplicada a qualquer religião. Já o racismo, né, o racismo, ele advém de uma questão da necessidade de ter que aniquilar, de deixar de existir, porque aquilo para mim é errado. A intolerância é um sentimento que me é provocado, eu vejo, às vezes posso até fazer um sinal da cruz em detrimento daquela questão e tá ali. Eu não preciso ir até o seu espaço, até o seu templo, até o seu sagrado, para poder demolir, quebrar, jogar fogo, quebrar suas imagens, o que já é diferente no racismo religioso. Eu preciso te atacar, eu preciso te aniquilar, eu preciso destruir o seu sagrado para você entender que isso incomoda, isso foge do que é pré-estabelecido pela norma, pelo sistema cis-heteronormativo patriarcal. Então, a diferença é essa. Uma questão que é sentimento, que eu mantenho distante, mas não quero manter proximidade. Outra que eu odeio, quero aniquilar, e aí eu já levo isso para a ação, para a prática. E aí é o que acontece com vários líderes religiosos, né, em relação às violências e mortes que nós temos, né, e isso para todas as pessoas que estão nos assistindo. É possível verificar isso através de dados, porque há notícias de líderes, né, de lideranças que foram, né, seus templos foram invadidos, foram demolidos, quebrados, né, e seus líderes foram mortos. O que a gente não consegue ver em dados, principalmente com os líderes do protestantismo, né, com os líderes do catolicismo.
Então, essas são as diferenças e o racismo religioso ele é mais aplicado a nós. Nós de religião de matriz africana, aos povos ciganos, à comunidade indígena. E isso é o que acontece, é o que é acometido à nossa comunidade. Tá. E aí, falando um pouco, né, das religiões de matrizes africanas, né? Você é uma mulher, né, transexual, travesti. Também queria que você explicasse a diferença para quem está nos assistindo, mas que você falasse também para a gente um pouco como que é essa vivência no contexto das religiões de matrizes africanas, né? Porque talvez a pessoa também não né, não tem contato, nunca vivenciou nenhum ritual dessas religiões, então não conhece. Como que é? Há diferenças, né, para as pessoas que normalmente, né, têm uma perspectiva religiosa que acaba sendo, né, o que a maioria da população que é numa religião cristã, e algumas religiões cristãs não têm a figura da mulher. Né? Nas religiões de matrizes africanas, como que é essa figura da mulher travesti, como que isso se configura? Primeiro que a nossa religião é uma religião que ela pensa o corpo das mulheridades como um templo sagrado. Então há um respeito totalmente diferenciado do que se pensa em outros espaços. Né? A mulher ela tem o seu posicionamento dentro da casa, dentro do seu manso, dentro da sua roça, conforme os seus líderes chamam. Mas uma perspectiva de como se esta fosse uma divindade, né? Em detrimento de tudo que compõe a nossa existência. Porque se a gente for pensar, isso pensando principalmente, a gente traz um pouco essa questão da circularidade, porque a nossa religião ela é circular, a nossa ritualística ela acontece de forma circular, porque tudo para a nossa existência é circular, e a gente respeita muito isso, porque essa questão ela vem muito da figura feminina. Se a gente pensar a Terra mesmo com as suas variações, ela é circular. Se a gente pensar o ovo da galinha, que por sua vez pode ser chocado e nascer, né? É circular. Se a gente for pensar as pessoas que gestam, né? E quando eu falo pessoas que gestam, eu estou falando de mulheres cis e homens trans. Né? A barriga ela é circular. Então a gente tem todo esse respeito a essa circularidade que por sua vez ela é feminina. Então para a gente é algo divino, tão divino que é impossível a gente atribuir a qualquer corpo que se identifica como feminino violência. Então mulheres trans e mulheres travestis hoje possuem esse respeito justamente em detrimento dessa circularidade. Primeiro porque dentro das religiões de matriz africana, seja na Umbanda, explicando para as pessoas que não são adeptas, a Umbanda, ela é uma religião que ela trabalha a espiritualidade a partir das entidades que vêm de fora para dentro. Como que é isso? São entidades, espíritos, que já viveram tudo que nós vivemos, como as pombogiras, que as pessoas demonizam, mas não sabem qual é a mensagem que geralmente a pombogira leva em um terreiro. Porque as pombogiras são as verdadeiras defensoras das mulheres, principalmente no que diz respeito à violência doméstica, principalmente no que diz respeito à questão do homem imperar sobre a vida da mulher e a mulher ter que ficar naquele padrão doméstico, sem que ela possa desfrutar das possibilidades de ser para além dos muros da sua residência. Então, dentro da espiritualidade da Umbanda, as pombogiras elas vêm nesse sentido de orientar, de acolher aquelas que sofrem diversas violências. Para além disso, vem outras entidades como os Preto Velhos, que também são conselheiros e já viveram tudo aquilo que nós vivemos. Essa é a questão da Umbanda. Já o Candomblé é a nossa natureza, é aquilo que está dentro de você que é externalizado, né? Que é uma força do vento a partir de Ngurucema, que é comumente conhecida como Inhansã, que é a partir da força das águas doces nas cachoeiras, né, Dandalunda, a partir de Oxum, que é a partir do caminho, que as pessoas também demonizam muito, sendo que na nossa religião nós não temos nenhum tipo de informação em relação a demônio. Nós não sabemos quem é esse personagem. Para a gente ele não existe. Porque não é dado a ele esse direito de estar na nossa religião. A nossa religião, nosso culto é ao sagrado aos orixás, às divindades da natureza, que por sua vez foram criadas por um criador, na qual na nossa religião possui um nome, que na qual no cristianismo possui o nome de Deus.
Então, cada religião tem a sua especificidade. E as pessoas, eu penso assim, principalmente enquanto adepta, mas também enquanto pesquisadora, eu penso que as pessoas deveriam se dar a oportunidade antes de criticar, antes de destilar o ódio, buscar entender. Será que o que eu estou dizendo condiz com a realidade dessa comunidade? Será que o que eu estou demonizando realmente é algo que eu tenho uma pré-noção ou é algo que eu desconheço e eu preciso conhecer para depois eu dar? E isso se for necessário, porque não há necessidade, né, da gente dar opinião naquilo que a gente não conhece, né? Eu acho que cada um precisa simplesmente entender que somos pessoas livres para professar nossa fé, mas para além disso, somos pessoas que dependemos do respeito para que a gente possa ir e vir aonde quer que a gente esteja, seja numa igreja católica, numa igreja evangélica, seja em um terreiro ou em outras religiões diversas. O importante é que se pregue o respeito. Porque o amor dentro da nossa religião, ele, como que eu posso dizer, ele transborda. Porque a nossa religião, ela trata os nossos como família. Nós nos aquilombamos. E esse processo do aquilombar dentro das religiões de matriz africana é que nos fortalece, é que nos faz cada dia mais romper alguns paradigmas, alguns preconceitos, mas para além disso, nos manter vivos e vivas, a partir da perspectiva da força elementar da natureza. Muito bom. E aí, né, a partir dessa aula, né, que é uma aula, e é essencial, né, Letícia, porque se a gente for parar para pensar, né, todo mundo que tem algum preconceito com qualquer religião, né, a princípio já é contraditório, porque em tese todas as religiões vão propor, né, o amor, o respeito, né, ao outro ser humano. Então, de fato, isso é importante, né, e conhecer a respeito das religiões de matriz africana também é muito importante, até para a gente romper os nossos preconceitos. E aí, falando em preconceitos, né, a sua trajetória acadêmica tem sido também pesquisando, né, vivências de outro grupo social que também sofre preconceito, né, que são as mulheres travestis, e que, em razão, né, do preconceito da sociedade, infelizmente têm dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, né, e vão sobreviver por meio da prostituição. Né, isso é um fato. E aí, a partir disso, nas suas pesquisas, você trabalha com o conceito de corpo-lugar, né, corpo-lugar das travestis que estão na pista, né, que estão no contexto da prostituição. Eu queria que você falasse um pouco desse conceito de corpo-lugar e qual que é a importância dele para a gente pensar também esse outro fenômeno, vamos tratar aqui assim, né, que é essa vivência que também perpassa pelas mesmas questões dos preconceitos e discriminação. Primeiro é importante dizer quem eu sou dentro dessa perspectiva desse outro corpo e lugar. Eu sou uma pessoa que nasci em um corpo catalogado como um corpo masculino, não me compreendi como esse corpo, e a partir daí fiz o meu processo de transição, que é o que por sua vez acontece de forma inversa com os homens trans. Nascem em um corpo feminino, não se identifica com aquele corpo catalogado e aí faz o processo de transição. Da mesma forma com a mulher travesti. É lógico que algumas pessoas, elas ficam... Mas qual que é a diferença da mulher travesti? Qual que é a diferença da mulher trans? Eu, enquanto movimento e enquanto um corpo político, que somos um corpo político, eu não vejo diferença. O que eu vejo é que há um contexto onde as nossas protagonistas da nossa história, as nossas ancestrais, elas tinham a identidade e permanecem com essa identidade de mulheres travestis, porque foram a vanguarda de toda a nossa luta para que hoje a gente pudesse estar aqui, principalmente eu ocupando, né, essa cadeira para dessa entrevista. E aí a gente entende que, infelizmente, o conservadorismo, a própria questão científica, ela precisa catalogar, ela precisa ter nome. E talvez um nome travesti não seria um nome apropriado para que essas discussões pudessem atravessar possibilidades outras de estudos, de compreensão, de interpretação. E aí, então, vem, através da medicina, o nome transexual, né? A transexualidade, que é esse processo de transição. Mas nós, do movimento, a gente nunca deixou de entender a importância das travestis. E eu hoje me identifico muito mais como uma mulher travesti em detrimento da luta,
em detrimento de quem veio antes de mim, em detrimento da minha perspectiva de construção enquanto ser, porque eu sou hoje tudo aquilo que a sociedade projeta como um malefício, como um problema, porque eu sou uma mulher preta, travesti, sou de religião, de matriz africana, sou pobre e cotista. Então, sou todo um problema para a sociedade. Então, quando eu chego, quando esse corpo chega com esse extrato social negativo, isso é um problema. E aí, quando nós vamos questionar a base de trazer essas discussões à tona, a sociedade ela para refletir sobre tudo que ela nos causa. Porque ser uma mulher travesti hoje é uma luta constante de sobrevivência. Nós não vivemos, porque nós estamos na categoria ainda de sobrevivência. Por que eu digo isso? Porque nos é negado o direito ao nome, nos é negado o direito de dizer que nós somos mulheres, nos é negado o direito à família, direito à escola, à religiosidade, ao mercado de trabalho, à educação como um todo. E aí, pegando emprestado o conceito de Luiz Rufino, a gente precisa aproveitar algumas frechas, atravessar algumas encruzilhadas, né? E o que é as encruzilhadas? São os percursos que a gente pode pegar, direita, esquerda, ir para frente ou ir para trás, só que nós não queremos mais recuar, nós queremos avançar. E é nessa perspectiva desse avanço que a gente tem buscado cada vez mais ser inclusa nos espaços e permanecer, que é o mais difícil. Né? Porque há uma política de inclusão, mas não há política de permanência. Por exemplo, na perspectiva do processo da educação, quando nós adentramos na escola, mesmo tendo o documento averbado, que é a troca de documento para que você possa ser chamada realmente da forma que você quer no seu documento civil ou social, a gente ainda tem alguns percursos e alguns problemas, alguns desafios, porque tem pessoas que fazem questão de, mesmo assim, com o documento da pessoa averbado, alterado, destilar o ódio. Que há essa necessidade de aniquilar, há essa necessidade de marginalizar, né? Porque nós sabemos que, infelizmente, o nosso país é o país que mais mata mulheres trans e mulheres travestis, né? Mas é ainda algo contraditório, porque, além de ser o país que mais mata, é o país que mais consome pornografia trans e travesti, né? Infelizmente, a nossa expectativa de morte é até os 35 anos. É muito difícil uma mulher trans conseguir chegar até os 90 anos. Muito complicado isso. É muito difícil você ver uma mulher trans ocupando um espaço na universidade. É muito difícil você ver uma mulher trans sendo uma gerente de um banco, sendo uma professora. Estamos chegando lá. Aos poucos, algumas vão ocupando o cenário político, outras vão ocupando o cenário acadêmico. E nessa perspectiva nós vamos avançando. E aí, para a gente encerrar, Letícia, eu queria que você falasse um pouco para a gente, né? Se a necessidade é a necessidade de adentrar esses lugares e permanecer, como que as instituições, né, as universidades, a sociedade no geral, como que ela pode colaborar nesse processo, né, de reconhecimento, né, e de inclusão de todos, promovendo de fato, né, uma sociedade igualitária? Eu acho que uma das primeiras coisas que as instituições precisam fazer é sair do cenário do papel e ir para a efetividade. Como? Realizando letramento, realizando campanhas dentro dos próprios espaços institucionais, chamando essas pessoas para contar as suas realidades, porque isso é necessário. Eu não posso dar a possibilidade de uma pessoa que jamais vai entender uma vivência de uma pessoa trans ou de uma mulher travesti, a possibilidade dela falar por mim, porque ela não sabe as minhas dores, ela não tem as minhas cicatrizes, né? E o meu discurso é sempre esse, só pode falar das suas dores quem possui suas cicatrizes. Então, uma das coisas elementares que é necessário para as instituições é realizar um letramento. Nós precisamos de letramento racial, letramento de comunidade LGBT, letramento sobre mulheridades, porque ainda assim vivemos também um alarmante número de violência contra a todas as mulheres. Então há uma necessidade das pessoas conhecerem, principalmente os nossos profissionais, os nossos discentes e o corpo docente, né, que a gente sabe que amanhã serão aí os nossos profissionais ao qual pode estar nos atendendo em qualquer espaço. Letícia, eu te agradeço, né, a participação, realmente, né, fica o recado que a gente possa aprender, né, letramento, aprender sobre diversidade, né, no campo da religião, no campo da educação,
né, enquanto profissão, né, todas as instituições. Muito obrigado, agradeço a sua participação e convido você a assistir os outros episódios do ED Pesquisa e a programação da Univale TV, a TV que te conecta com conhecimento.